Olá, dando continuidade à nossa aula, ao nosso curso, então nós já podemos dizer, afinal, a dispensa do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666 é a mesma coisa da dispensa do artigo 4 da Lei 13.979? Você agora já está apto a poder responder isto, já está apto a ter este conhecimento, e por isso vamos lá ratificar, consolidar esta situação. A dispensa de estação não é a mesma coisa, a dispensa do artigo 4º não é a mesma coisa, ela é específica para as situações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Logo, é uma situação de dispensa por situação calamitosa, porém com fundamento legal e requisitos distintos daquela dispensa por emergência ou de calamidade da Lei 8.666. A dispensa por calamidade ocorre quando um fato, gerador conhecido ou não, que nesse caso desencadeia um comprometimento substancial de resposta do Estado para assegurar a saúde e a segurança das pessoas. Então, veja só que nós estamos aqui agora deixando muito claro o fundamento normativo, os critérios, os requisitos são diferentes. Os critérios e requisitos do artigo 4º da Lei 13.979, eles são critérios e requisitos diferentes do artigo 24, inciso 4º da Lei 8.666. Tá bom? Outra pergunta que nós temos que destacar aqui nessa questão do coronavírus, da Lei 13.979, é por quanto tempo essa Lei 13.979 ela pode ser usada? Ela tem um deadline, ela tem uma linha final ou não tem linha final? Então veja que existe um prazo já estabelecido pela própria lei. Ela não diz assim um prazo falando, olha, ela vai até o dia 31 de outubro de 2020. Ela vai até o dia 20 de agosto às 12 horas. Não, ela não fala. Ela diz, olha, será pelo prazo suficiente a ser aplicado esse regime especial, suficiente enquanto durar a pandemia. Enquanto tiver a pandemia do coronavírus, esta lei será aplicada. Esse formato de contratação pública poderá ser fruído pelos agentes públicos. Então, quando se tem esta realidade, nós estamos diante de uma situação em que o tempo fixado pela Lei 13.979, no seu parágrafo 2º, artigo 1º, parágrafo 2º, diz que o ato do ministro do Estado de Saúde do Brasil, ele vai dispor sobre a situação de emergência. É ele que vai colocar qual é o prazo. Entretanto, esse prazo não pode ser superior àquele que for declarado pela Organização Mundial de Saúde. Então, pessoal, o que acontece? É importante que o gestor, na hora de usar, por exemplo, este prazo, usar a Lei 13.979, que ele coloque, por exemplo, na contratação, que é diante essa contratação se faz pertinente, se tem nexo de causalidade para enfrentamento da pandemia. Então, é o enfrentamento da pandemia, é a questão de ser um objeto direto ou indireto, como já falamos, alhures, em outra aula, em outro bloco, é que justifica e legitima a contratação com base na Lei 13.979. E quando se pensa nessa parte, destaca-se aqui que, ora, é a abertura do processo, na hora que for o gestor público for abrir o processo para a contratação, justifique a pertinência, justifique a pertinência, justifique. Justificar é o quê? Se eu conseguisse escrever aqui, é a ideia do quê? Motivação. Ou seja, motive
motive demonstrando que a contratação ela se dará em razão do enfrentamento da pandemia. Ou seja, a causa é uma necessidade pública para o combate e o tratamento. Mostre que existe uma correlação lógica entre a causa e a consequência fático-jurídica a ser obedida pela contratação. Mostre que é proporcional esta contratação. Então, se na hora, o que a gente recomenda? Na hora que for abrir o processo administrativo da contratação, que demonstre que a causa está relacionada à pandemia, que demonstre que aquela contratação com base na Lei 13.979 se faz pertinente para o enfrentamento em razão da situação fática. Ou seja, esse objeto ele está atrelado ao combate direto ou indireto da pandemia e demonstra proporcionalidade. Quando a gente fala proporcionalidade, é a proporcionalidade que medida você vai adotar. A Lei 13.979 não trouxe só a dispensa, trouxe a possibilidade de usar a licitação com prazos abreviados, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela trouxe também a possibilidade de alguns instrumentos, algumas ferramentas serem mitigadas, serem utilizadas com um menor grau ou com uma menor forma menor formalidade, melhor dizendo. Então é importante que a gente coloque isso, deixe isso expresso na Lei 13.979 nesse sentido. Então, o que acontece? Nós precisamos entender quem pode participar dessa contratação para dispensa, com base no artigo 13, com a base na Lei 13.979, quem pode participar da licitação, que é abreviada, uma licitação que nós vamos chamar de um pregão express, quem é que pode usar? E aí que a gente chama a atenção é que qualquer um vai poder participar dessas licitações, dessas contratações públicas. Nós não podemos ficar presos à questão de formalidades desnecessárias diante do direito fundamental à vida. A pandemia, nós estamos falando de um valor muito alto, um valor que é incomensurável, é a vida das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com a questão das formalidades. É claro que tomar cuidado com a questão das formalidades não é fazer contratação como a gente faz no âmbito privado. Não é sair contratando qualquer um de qualquer maneira. Não. Nós temos que obedecer certas formalidades, certos rigores que a lei nos traz, que a Constituição nos traz. Mas isso não pode servir de obstáculo para entender que a gente tem que fazer quase uma gincana, ou a mesma formalidade da licitação da contratação pública em período ordinário. E é por essa razão que qualquer pessoa, a priori, pode participar das contratações decorrentes da Lei 13.979. Tanto é assim que a própria lei colocou o seguinte: diante da situação periclitante e excepcionalíssima que estamos vivenciando, e o poder de resposta do mercado apto a participar de negócios públicos é restrito, e a necessidade é abissal, principalmente no aspecto de tempo, não temos tempo para esperar. Isso pode significar o que? Maior e melhor atendimento das pessoas. Por isso, a medida provisória 926 alterou a Lei 13.979 e permitiu que até empresas que têm alguma sanção impeditiva de participar de licitação e celebrar contratos administrativos possam celebrar contratos nesse momento. Então imagine só, se uma empresa está declarada inidônea com o Estado de São Paulo, essa declaração de inidoneidade pela corrente majoritária alcança todo mundo. Essa empresa, mas ela é a única que pode entregar, vamos imaginar, fornecer um produto que é essencial para o combate do coronavírus. Se ela é a única, nós não podemos ficar presos, não podemos ficar sem esse produto porque ela é a única. Nós não podemos ficar presos sem esse objeto, sem esse produto, porque ela tem uma restrição, porque ela foi penalizada em outro órgão ou outra entidade. Nós temos que contratar, porque é a saúde e a vida das pessoas que está em jogo. A medida provisória foi muito, eu diria, no meu ponto de vista, entre nós,
Ela foi muito tímida. Por que foi muito tímida? Ela colocou que essa contratação de empresas que contêm algum impedimento de participar de licitação e receber contrato só pode acontecer somente pode acontecer quando nós não tivermos outra alternativa de empresa, outra alternativa daquele produto por outra empresa. Não me parece que isso seja crível. Me parece que nesse momento a gente restringir essa situação tão assim para uma situação de inviabilidade. Uma situação de inviabilidade é claro que não ela poderia ser contratada. Isso já, inclusive, já está disposto em acórdão do Tribunal de Contas da União, em orientação normativa da AGU. Se só tem tu, vai tu mesmo, não importa se você tem restrição ou não tem restrição. Ou eu satisfaço o interesse público ou simplesmente fico sem. Então, nos parece aqui, essa é uma posição minha, Luciano Reis, que seria possível até empresas, pessoas participarem de licitações e contratações que tenham impedimento de participar de licitações por alguma penalidade, alguma sanção administrativa que outrora foi aplicada, se e durante o meu processo de escolha, ela se apresentar como a única. Então, veja só, ela não precisa ter exclusividade. Ela não precisa ser a única no panorama, por exemplo, da realidade regional, local ou nacional. Ela não precisa ser a única que produz aquele objeto ou que presta aquele serviço, ou seja, a única que pode comercializar aquele objeto. Mas ela é a única naquele momento que, quando eu fiz numa dispensa, eu fiz uma cotação, ela é a única que apresentou proposta. Se ela está ou não está impedida de participar de licitação por alguma sanção, eu vou contratar. Eu contrataria. E contrataria e justificaria, ou seja, justificaria isso no meu processo administrativo que tenho que fazer para contratar. Então eu vou justificar isso no meu processo, eu vou motivar, eu vou expender as razões por que eu estou contratando, mesmo sabendo que ela tem uma sanção. Eu vou falar, olha, não me resta outra alternativa, pedi proposta, das 20 empresas que eu pedi proposta, as outras 19 falaram que não tem esse objeto no atual momento, porque está falta de estoque. Então eu vou optar por aquela que tem. E aí eu justificaria isso, inclusive poderia até adotar o artigo 20 e artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diante das circunstâncias concretas e pensando nas possíveis consequências pela não contratação em razão da sanção que ela possui e os malefícios que essa não contratação ocasionariam para a segurança, saúde e vida das pessoas, eu opto por fazer a sua contratação. Então, me parece que, e assim espero, que diante desse cenário justificado, ninguém que exerça o controle futuramente ou concomitantemente lhe falte sensibilidade, lhe falte coerência, lhe falte empatia para achar que isso está errado. Então, porque me parece que se alguém entender que numa situação dessa haveria irregularidade, falta no mínimo empatia, falta no mínimo alteridade a esta pessoa, se pôr na posição do outro. Né? E o agente público, nesse momento, realmente ele está passando também por uma sangria desatada. Tá bom? Outra pergunta que nós devemos destacar, né, é que, então, por isso que a gente falou com atenção, com o digno respeito, não nos parece que deveria ser abrir uma exceção para todo e qualquer contrato, independentemente de ser a única fornecedora ou prestadora. Isto porque o dever de resposta do Estado não pode ficar preso a formalismos estéreis, ainda mais quando o bem jurídico tutelado é vida, o que por si, então, justifica um arrefecimento. Né? Então, a gente entende, parece que deveria abrir uma exceção para todo e qualquer contrato, e não somente para aqueles contratos em que fosse exclusiva. Poderá ser questionada futuramente, e aí a gente coloca
uma imagem que muita gente tem medo, né? Ou seja, a imagem às vezes do gestor público sendo alcançado por uma fiscalização, ou seja, o gestor público ali é o tubarão e a fiscalização, um controle vai fisgá-lo, né? E às vezes penalizá-lo. Podemos ter controle, podemos ter apenamento, podemos ter sanções em razão de uma contratação que não foi eficaz, que não foi eficiente, que foi ilegal, uma contratação que abusou, uma contratação antieconômica, contratou superfaturado comprovadamente diante de outras realidades de mercado. Pode isso acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, podemos ter esse controle, mas a questão é, nós pode ser questionado e ter esse controle, sim. Agora, nós, para termos uma maior tranquilidade ao gestor público, o que a Lei 13.979 colocou? Ela colocou, olha, que confiando na boa-fé dos gestores públicos, a legislação conferiu presunção iuris tantum. Presunção iuris tantum. O que é essa presunção iuris tantum? Presunção iuris tantum é o que o pessoal chama de presunção relativa. Até que se prove em contrário, está lícito, está legítimo o ato. Até que se prove de que aquele objeto que foi contratado com base num regime especial não era um objeto para enfrentamento da pandemia, até que se prove em contrário, a priori, aquele objeto que foi contratado e ele estava para responder ao regime da pandemia. Então, até que se prove em contrário, ele era efetivamente usado para combater a pandemia. Isto por quê? Porque do contrário ficaria ao gestor público na hora da contratação, ele teria que comprovar que aquele objeto A mais B mais C mais D, ele era para a pandemia. Mas peraí, professor, você pediu para que a gente justifique. Claro que eu pedi para vocês justificarem e para que vocês que estiverem fiscalizando vejam se aquilo está justificado. Se aquilo demonstra uma causa, demonstra um nexo de causalidade e demonstra uma proporcionalidade. O ideal é que você já justifique. Agora, se a pessoa fez uma justificativa simplória, presume que aquilo é legítimo e verdadeiro. Presume que aquela contratação era para o enfrentamento da pandemia. Agora, a presunção é uma presunção relativa, não quer dizer que é absoluta. Ou seja, é uma presunção. Se ficar demonstrado, se comprovar de que ele usou o regime especial da Lei 3.979 para uma situação que não era emergencial, ele aproveitou o regime especial mais flexível para, vamos imaginar, comprar as resmas de papel até o final do ano para aquela administração pública, inclusive para comprar novos brinquedos lúdicos às crianças quando retornarem às creches, quando retornarem às escolas públicas, aquilo fica então demonstrado, se tiver essas provas, se tiver isso demonstrado, uma usurpação do regime especial que nós temos nessa lei 13.979. Tranquilos? Detalhe aqui que a gente tem que ter muita atenção, uma lupa. Deve ser publicado o contrato celebrado com base na Lei 13.979. Ora, nós estamos diante de contratos que muitas vezes fogem à licitação, como o caso da dispensa do artigo 4º da Lei 13.979. Nós estamos diante de contratações que podem advir de uma licitação abreviada com prazos mais exíguos e com determinadas prerrogativas. Nós estamos diante da possibilidade de uso do suprimento de fundos, num valor muito majorado, muito maior do que o suprimento de fundos ou regime de adiantamento de despesa, conforme a Lei 8.666 assim estabelece. Então, o que acontece? Nós temos que estar de olhos abertos. Nós devemos dar a máxima publicidade.
a máxima transparência para essas contratações. A minha sugestão, porque a gente já tem visto, infelizmente, nos noticiários, alguma usurpação, não só no Brasil, como fora do Brasil, dessas contratações, seria que houvesse uma página especial no portal da transparência do órgão da entidade e também uma página especial ou uma forma de seleção para fazer esse filtro das contratações da Lei 13.979 pelos tribunais de contas também. Por quê? Para que se possa fiscalizar. A Lei 13.979, ela colocou que essas contratações deverão ser publicadas aonde? Na internet, deverão ser publicadas na internet, com todas as informações. Informações sejam necessárias para controle. Quais são essas informações? Nome do contratado ou razão social, número da inscrição do CPF ou CNPJ, qual é o prazo desse contrato, qual é o valor do contrato, qual é o respectivo processo de contratação. Então, quando a gente fala aqui, respectivo processo de contratação, toda a contratação, aqui ela vai ter o quê? Vai estar pautada num processo administrativo. O protocolo administrativo 3015/2020. Esse é o processo administrativo onde ele vai reunir todos os documentos e atos que servirão para instrumentalizar e externalizar aquela contratação. Então, isso deverá estar tudo dentro desse processo. Esse processo deve estar aludido lá no portal da transparência. O nome do contratado, o valor, o número do contrato, o período desse contrato e até o objeto, colocando qual a finalidade dele. O máximo de informações, claro que o máximo, desde que não inviabilize, não vai colocar todo o processo necessariamente à disposição do portal de transparência, que a depender do local, isso pode inviabilizar. Né? Pode inviabilizar, não vai dar tempo. Senão, hoje, muitos agentes públicos estão realizando as contratações, estão às vezes em home office, estão com dificuldades operacionais, estão tendo um número de contratações exacerbado, e aí ainda determinar, não, tem que colocar escaneado esse processo, alguém vai ficar escaneando. Às vezes vai ter uma, duas pessoas escaneando, pessoas que poderiam estar adiantando as contratações. Então temos que tomar cuidado com essa questão de deixar toda a contratação online, ou seja, pode até escanear, mas não agora, talvez que escaneie daqui a pouco, quando tiver tempo, a não ser que você esteja com o número de pessoal, o número de servidores suficiente para poder, inclusive, estar não só colocando as informações básicas, mas o próprio processo na íntegra no portal da transparência. Daí seria, claro, um mundo ideal, o mundo das Alices, um mundo que seria muito bom para que, inclusive, nós, como concidadãos, possamos fiscalizar essas contratações. Tranquilos? Ainda vale a pena ponderar outro ponto. Outro ponto aqui a gente a ponderar é essas contratações, elas serão simplificadas. E se elas são simplificadas, a Lei 13.979 ela acabou afastando a necessidade de estudos preliminares nas contratações. Municípios, alguns já nem fazem esses estudos preliminares. Os estudos preliminares hoje ele já pegou no âmbito federal, em alguns estados. Alguns municípios maiores já estão usando os estudos preliminares. O ideal é que toda a contratação tivessem esses estudos preliminares. O que são esses estudos preliminares? Os estudos preliminares são estudos feitos antes da contratação, antes da própria licitação, em que nós analisamos a nossa necessidade, analisamos o mercado, analisamos as soluções existentes no mercado e verificamos os valores, verificamos os requisitos, verificamos a pertinência e a nossa necessidade dentro do nosso órgão ou entidade. E aí nós temos como missão, como resultado desses estudos preliminares entender é viável ou não é viável essa futura contratação? E se é viável essa futura contratação, qual solução é mais viável para a minha realidade? Então, veja, os estudos preliminares não se confundem com o termo de referência. Os estudos preliminares, nós fazemos uma análise mais ampla e verificamos se existe alguma solução viável e qual é essa solução viável. O termo de referência, o que ele é? Ele é o detalhamento dessa solução viável. Então, não se confunde estudos preliminares com
termo de referência. Tranquilos? E os estudos preliminares, eles demoram um tempo, porque para eu analisar se vale ou não vale a pena, a realidade mercadológica, quais são as soluções existentes, fazer esse estudo preliminar, eu vou ter que compor uma equipe de planejamento da contratação. Vai demandar tempo, vai demandar estudos, reuniões. E nesse momento de combate à pandemia, não dá tempo. Nós não temos esse tempo suficiente. Então, o que acontece? A Lei 13.979, acertadamente, ela dispensou a fase dos estudos preliminares. Então, ela dispensou. Claro, eu posso fazer? Se você acha que dá tempo, faz. Os estudos preliminares é bom, né? É bom para ter maior eficiência até nas contratações, mas não é indispensável, imprescindível. E você deve estar pensando, e o mapa de risco? O mapa de risco a gente vai falar no próximo bloco, tá bom?